Eles conhecem o Jabur? Não. Não. Não conhecem o Jabur. Nunca foram no Jabur. Certo. E também não faz parte dos meus planos. Certo. Eu tenho isso bem resolvido na minha cabeça. Uhum. Uma pessoa já me perguntou, até antes de ir no cerne da sua pergunta, deixa eu pegar uma variante que é muito parecida com o que você perguntou. Não é? Que a pessoa muitas vezes me pergunta como você criar filhos que não experimentaram a escassez e ainda assim eles terem a cabeça no lugar. Isso. Não é? E isso é a crise de muitas famílias que têm dinheiro. Muitas pessoas que têm dinheiro, e aí eu falo isso baseado no fato de que eu acompanho, contribuo, converso, convivo e sou frequentemente perguntado sobre esse assunto. As pessoas têm um pouco de crise, até um pouco de culpa. Primeiro, o filho de uma pessoa rica não tem culpa de ter nascido numa família rica. E nem haveria razão para ter culpa. Apesar de ser claro, a gente sabe que no inconsciente... Isso, claro que nós entre conversamos. Nós aqui, mas claro que no inconsciente existe um ressentimento. Sim, imenso. Eu acho que isso é muito fomentado por esse confronto de classe que é fomentado dentro de um espectro político que demoniza a riqueza. Aquela história do jogo de soma zero, aquela teoria equivocada econômica que sustenta essa visão de muitas pessoas. Algumas pessoas ricas, elas procuram até simular a pobreza para serem melhores aceitas na sociedade ou para reproduzir uma simulação de escassez para o filho. Certo. Ou para, às vezes, até a si próprio se conscientizar de que, essa aqui é a tua base, hein? Essa daqui que você saiu. Mas eu refleti muitos anos na minha vida sobre isso. E eu vou te falar a conclusão que eu tenho atual, que eventualmente eu posso mudar em algum momento, mas a minha conclusão atual, eu penso que um rei, se tem filhos que são príncipes, devem tratar os seus filhos como príncipes. A melhor coisa para um príncipe é saber, eu sou um príncipe, meu pai é rei. Óbvio que eu estou falando aqui de uma metáfora. Claro. Eu não sou rei, meu filho é príncipe. Tem que fazer os disclaimers. Para fazer os disclaimers. Né? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Mas, na metáfora aqui, para você me acompanhar, o ideal para um príncipe é saber que um dia ele vai herdar o reinado, ele vai ser rei um dia. E entendendo que ele é o príncipe, não adianta eu fazer de conta. Faz de conta que você é pobre. Você não é pobre. Não é pobre. Ponto. Seu pai trabalhou, seu pai fez isso. Não é. Entendeu? Não vamos falar aqui que ele tem mérito. Não tem mérito nenhum. Ele é filho de rico. Sim. Deu sorte. Deus na loteria do nascimento. Nasceu rico. Sim. Será que é sorte? Não sei, porque às vezes a mesma bênção pode ser uma maldição. Pode. Isso. Então você vê, né? Até isso. É verdade. A gente não sabe. Mas o ponto é o seguinte: se esse cara é príncipe e crescer como príncipe e for preparado como príncipe para se tornar rei, esse é o melhor cenário. Porque primeiro essa é a realidade dele. Sim. Simular a escassez para tentar produzir uma ideia de que eu andei de ônibus, então vou botar ele para andar de ônibus também, isso não tem nenhuma coerência. Não tem coerência. Ele não anda de ônibus, nunca andou de ônibus e muito provavelmente não vai andar de ônibus. E ele não vai, por mais que ele ande de ônibus, ele não vai entender o que são as 5 horas Não sabe o que são 5 horas diárias de ônibus. Mas é importante saber que isso existe. É fundamental. Né? Porque um príncipe... Essa que é a diferença. Isso. Então, um príncipe... O ideal para um príncipe é ele ser formado para assumir o reinado um dia. 2, entender a realidade. E o entendimento da realidade, ele é um entendimento intelectual. Claro, não precisa viver aquilo. Não precisa viver. Segundo, soma-se esse entendimento intelectual a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, a empatia para entender. Isso tem que gerar uma coisa chamada generosidade. Então, a generosidade é uma característica fundamental de um príncipe.
Porque se, quando for rei, não for generoso, você cria revolta no reinado. E aí o reinado pode ruir. Despenca. Então, o que é preparar um príncipe? É alguém que sabe quem ele é, sabe o que ele vai se tornar sendo rei e sabe também que o povo daquele reinado tem uma realidade e ele precisa ser generoso, essa generosidade. Isso se ensina. Como se ensina? Se ensina principalmente com exemplo. Não adianta eu querer falar de simplicidade sem ter simplicidade. Não adianta eu falar de generosidade sem ser generoso. Claro. Nossos filhos nos imitam. Poder do exemplo. É o poder do exemplo. Né? Exemplo então, esses valores, eles podem sim ser transmitidos. No entanto, mais uma vez, lá na frente, esse príncipe poderá fazer as escolhas dele ser um péssimo rei. Claro. Não garante nada. Uhum. Não é? Então, eu penso sempre, quando eu converso com amigos, ele fala assim, não, que meu filho fez 18 anos, eu queria dar um carro para ele. E eu tinha pensado em dar esse carro, mas eu achei que ele é um pouco caro. Eu tinha pensado em dar um Celta 2 portas para ele. E aí eu falei, geralmente eu respondo assim, e qual é o teu carro? Não, eu tenho uma Porsche Cayenne. E ele anda no teu carro. Claro. Então ele vai andar no Celta 2 portas, depois vai entrar no seu Porsche Cayenne. E você viaja pro exterior? A gente viaja 4 vezes por ano. E você leva teu filho de 18? Levo. Ele vai o quê? De ônibus? Vai de Não, mesmo. eu vou no meu jato. Então ele vai no teu jato. Mas você quer que ele ande no Celta 2 portas? Então, tentar simular a escassez é absolutamente incoerente quando um cara mora numa casa de 35 milhões de dólares, voa num avião de 20 milhões de dólares. Você entendeu? Sim. E depois ele tá querendo tentar simular a escassez. Isso, no fundo, é o quê? É não quer errar, né? É uma culpa, né? É uma culpa. É. Então eu acho que o cara entender, não, cara, meu filho, ele é o meu filho. E ele tá sendo preparado. Ele precisa ser preparado para gerir patrimônio isso pro resto da tua vida. Então, ou tu assume isso, ou você vai criar uma confusão na cabeça do moleque.